E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1102 da Loteca. E o que foi isso, hein? Nesse concurso da Loteca 1101, 20 e poucos acertadores, cada um levou 11 mil, 400 e poucas pessoas aí nos 13 pontos, cada um levou 190. Teve até um comentário engraçado falando que o Tigrinho tava pagando mais que os 13 pontos aí da Loteca. Por causa do Guarani, sinceramente, eu tava até achando que poderia acumular, mas depois que o vídeo ficou pronto, muitas pessoas entraram em contato aí nos comentários falando que fez 12, outros falando que fez 13, outros falando que fez 11, que ficou por 2, por 3 jogos. Aí minha opinião mudou rapidinho também, viu? Bom, parabéns aí aos vencedores, né? Os que conseguiram pegar os 14 pontos. 11 mil já tá ótimo aí, né? Se você não tem o costume de apostar muito alto, vai poder fazer jogos com esse dinheiro aí até... Fora que 11 mil paga muitas contas. Nos 13 pontos, quem conseguir acertar com um jogo mais simples, né? Pelo menos recuperou o valor e ainda saiu com um dinheiro no bolso, né? E em falar em dinheiro, se você quiser dar um apoio aí pro canal, tem o Pix aí na tela, fica à vontade. E sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, né? Flamengo e Fluminense, a volta aí da semifinal. O que eu tenho aqui de informação desse jogo 1 são os últimos confrontos, né? Do Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0 do Fluminense na casa do Fluminense, né? Na casa não, né? No mando de jogo do Fluminense, ganhou de 3-0 do Madureira e ganhou de 2-0 do Fluminense, jogo anterior à semifinal. Já o Fluminense perdeu, né, pro Flamengo seu último jogo, perdeu pro Botafogo de 4-2 em casa e ganhou da LDU de Quito por 2-0, a Recopa, né? O que eu trago de informação aqui no desempenho, o Flamengo venceu 8 das últimas 9 partidas, uma sequência muito boa aí do Flamengo. Já o Fluminense, dos seus últimos 5 jogos, perdeu 4. Complicada aí a situação do Fluminense. Os últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Flamengo, 4 empates e 6 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi esse do final de semana, né? 2-0 para o Flamengo. Depois, em 25 de fevereiro, 2-0 para o Flamengo de novo, só que na casa do Flamengo. E em 2023, o último jogo deles, 1-1, Flamengo e Fluminense. Bom, como de praxe, né? Nesse jogo aqui eu vou com 5 duplos. Vocês vão ver que terão jogos aí que dá vontade de colocar mais um. Nesses eu vou avisar onde que é o duplo ou o triplo. E vamos lá, pela demonstração do Flamengo nesse último jogo aí contra o Fluminense, eu tô indo de Flamengo seco, porque o mando de campo do Fluminense, apesar que é torcida mista, né? Mas o Flamengo teve uma posse de bola absurda, várias chances aí de fazer até mais gols contra o Fluminense. E agora com o mando de campo do Flamengo, não sei se isso interfere muito, mas se o Flamengo jogar o que jogou contra o Fluminense, sinceramente eu tô achando que não dá pro Fluminense, viu? Então nesse primeiro jogo eu tô indo seco no Flamengo. Jogo 2, Cruzeiro e Tombense. O que eu trago de informações aqui são os jogos do Cruzeiro, 0-0 contra a Tombense, né, o último jogo deles. Depois, Cruzeiro 2-0 contra o Uberlândia e Cruzeiro fora de casa 2-0 contra o Pouso Alegre. Já a Tombense, né, 0-0 aí contra o Cruzeiro, o último jogo entre eles, perdeu pro América de 1-0 em casa e ganhou do Vila Nova fora de casa por 3-0. O que eu tenho de informações aqui no jogo 2 é a classificação, né? Não é bem uma classificação, né? Porque é uma semifinal. Aqui tá demonstrando que eles empataram. Então eles têm um ponto em um jogo e um empate, né? Não houve gols. Então é mais para demonstrar como é que tá o confronto direto aí entre eles. Aqui temos o histórico deles. São 7 vitórias para o Cruzeiro, 4 empates e 2 vitórias para o Tombense. Uma vantagem bem grande aí para o Cruzeiro. O último jogo agora, dia 10, 0-0 entre eles. Vai ter o jogo da volta. Antes disso, só jogaram em 2022, Cruzeiro 2-0. E depois também lá em 2022, um empate em 1-1. O Cruzeiro vai estar jogando em casa agora nessa partida. Jogou fora de casa, conseguiu um 0-0. O Cruzeiro tá com o melhor time, tem uma estrutura melhor que a Tombense, né? Mas é aquela coisa, né? Jogos finais aí do Campeonato Mineiro, geralmente os jogadores colocam o coração aí na ponta da chuteira. Mas para esse jogo aqui eu também tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Ah, e só para avisar que no primeiro jogo ali eu fui seco no Flamengo. Mas se você ainda tá com um pouquinho de dúvida e tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate, Flamengo e empate.
Mas eu tô indo seco ali porque eu quero jogar meus 5 duplos em partidas mais complicadas. Jogo 3, Sport e Santa Cruz, clássico pernambucano. O jogo foi bem pegado aí o primeiro jogo. O Sport conseguiu seu golzinho aí no final, deixando esse jogo aí da volta aí mais acirrada ainda. Então vamos lá, o último jogo do Sport foi 1-1 contra o Santa Cruz nesse final de semana. Golzinho no final. Antes disso, Copa do Nordeste venceu o Altos do Piauí por 2-1. E pela Copa do Brasil, 4-0 fora de casa em cima do Trem de Amapá. Já o Santa Cruz, né, 1-1 aí contra o Sport Recife. No Campeonato Pernambucano, 1-0 aí contra o Central em casa. E também pelo Campeonato Pernambucano, 1-0 em cima do Central também fora de casa. Aqui no desempenho, o que eu trago para vocês é que o Sport ganhou ou empatou 8 dos seus últimos 9 jogos. Boa campanha aí também do Sport, bem consistente, sem derrotas. Já o Santa Cruz venceu 3 dos seus últimos 4 jogos. Os últimos confrontos entre eles estão assim: o Sport 6 vitórias, empate 6 e o Santa Cruz 3 vitórias. Como vimos aí, né, o empate entre eles aí no primeiro jogo. Antes disso, em janeiro de 2024, 2-1 para o Sport. E depois só em março do ano passado, 0-0 entre eles. Esse primeiro jogo foi bem pegado, o Santa Cruz mostrou muito empenho aí, deixou a partida bem equilibrada. Em vários momentos o Santa Cruz esteve melhor que o Sport chegou a equilibrar a partida, mas agora como o jogo é na casa do Sport, eu tô acreditando que a torcida vai fazer uma boa diferença aí, então eu tô indo de Sport e empate nesse jogo. Jogo 4, Sampaio Corrêa e Maranhão. Aí vem um jogo que complica a gente na Lotec, hein? O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Sampaio Corrêa. Ganhou em casa do Tum Tum por 2-0. Pela Copa do Brasil, empate em 1-1 contra o Maitá do Acre. E pelo Campeonato Maranhense, 2-2 aí contra o Pinheiro. Já o Maranhão, 2-0 em casa contra o Cordino. Depois, 1-0 pela Copa do Nordeste em cima do 13. 13 é um time já mais conhecido aí, né, de todo mundo. E o Maranhão conseguiu vencer, hein? E depois pelo Campeonato Maranhense, 2-0 em cima do Pinheiro. Esses últimos jogos aqui, boas campanhas aí do Maranhão, hein? O que eu trago aqui de desempenho é a classificação do campeonato. O Maranhão, ele tem 28 pontos em 11 jogos, tem 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sampaio Corrêa, ele tem 22 pontos, tá com um jogo a menos, 10 jogos, tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória do Sampaio Corrêa, 5 empates e 5 vitórias do Maranhão. O último jogo entre eles foi agora em janeiro de 2024, o Maranhão ganhou de 3-0. Depois, em fevereiro de 2023, um empate em 2-2. E em janeiro de 2023, outro empate em 0-0. Bom, mesmo o jogo sendo fora de casa, o Maranhão dá pra ver que tá fazendo uma campanha muito boa aí nesses seus últimos jogos. É o líder do campeonato, tem um retrospecto aí nos históricos muito bom, melhor que o Sampaio Corrêa. São 5 vitórias, né, pro Maranhão. Então, olhando todas essas indicações aqui, não tem como ir contra os números, principalmente nesse jogo, porque, sinceramente, eu conheço mais o Sampaio Corrêa do que o Maranhão. Mas, como o Maranhão tá indo muito melhor aí no campeonato e nos últimos jogos, eu tô indo de empate e vitória do Maranhão. Jogo 5, Manchester United e Liverpool. Esse jogo aí é válido pela Copa da Inglaterra, quartas de final. E aqui o que eu trago são os últimos jogos do United. Ele venceu o Everton por 2-0, depois pelo campeonato inglês, perdeu do Manchester City de 3-1 e pela Copa da Inglaterra fora de casa ganhou do Nottingham Forest por 1-0. Já o Liverpool teve um jogo duro aí no final de semana, mesmo em casa, jogou contra o Manchester City, empatou em 1-1. Pela Liga Europa, goleou o Sparta Praga por 5-1 e pelo campeonato inglês também venceu o Nottingham Forest por 1-0 na casa do Nottingham Forest. O que eu trago aqui de desempenho, algumas informações. Dos seus últimos 8 jogos, o Liverpool ganhou 6. Já o Manchester United, dos seus últimos 10 jogos, em 9 ele marcou primeiro. O problema é as viradas, né, que o Manchester United toma. Aqui nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Manchester United, 4 empates e 7 vitórias para o Liverpool. O último encontro entre eles foi um 0-0 em dezembro de 2023 pelo campeonato inglês. Aí em março de 2023 o Liverpool deu uma goleada de 7-0 aí no Manchester United. E depois só lá em 2022 o Manchester United tem uma vitória contra o Liverpool por 2-1. É inegável, né, que esses últimos anos aí o Manchester United caiu bastante. O técnico que chegou algum tempo atrás aí tá tentando fazer milagre ali, Unai Emery, mas pra mim, na minha opinião, o elenco do Manchester United para o que já foi, né, um dia,
ainda está muito abaixo. Tem que contratar alguns jogadores de peso aí. Bom, para essa partida aqui, eu ainda não tenho a informação, mas se os dois times vier com os times titulares, eu tô indo para essa partida aqui de Liverpool seco. Vamos ver se até o meio da semana a gente tem alguma informação, ou se alguém tiver alguma informação, quiser deixar nos comentários se haverá jogadores poupados ou não. Mas é um campeonato muito importante lá da Inglaterra. Eu tô acreditando que não vai haver descanso para ninguém, hein? Jogo 6, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Os últimos jogos aqui do Nova Iguaçu, 1-1 na casa do Vasco da Gama. Tomou um golzinho aí quase no final da partida, ainda tomou um sufoquinho do Vasco. Antes disso, pelo Campeonato Carioca, venceu Volta Redonda fora de casa por 2-1. E pela Copa do Brasil, apenas 8-0 no Itabuna. Já o Vasco da Gama, né, o empate aí em 1-1 contra o Nova Iguaçu. Depois pela Copa do Brasil, se eu não me engano, tava ganhando de 2-0 do Água Santa, tomou a virada. E aí no finalzinho, né, gol no final, que levou o jogo para os pênaltis, venceu o Água Santa aí nos pênaltis, né? Mas foi um empate, né, no tempo normal em 3-3. E pelo Campeonato Carioca aí 4-0 em cima da Portuguesa do Rio. O que eu trago aí de desempenho são algumas informações. O Nova Iguaçu, dos últimos 6 jogos, 5 ele marca. E o Vasco da Gama também, dos seus últimos 6 jogos, 5 ele consegue fazer gol. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Nova Iguaçu, 3 empates e 5 vitórias para o Vasco da Gama. O último confronto aí que nós vimos foi 1-1, né? Esse final de semana. Antes disso, em janeiro de 2024, pelo Carioca, o Nova Iguaçu em casa ganhou de 2-0. E em fevereiro do ano passado, o Vasco fora de casa ganhou de 2-0. Ó, sinceramente, o Nova Iguaçu fez um ótimo campeonato carioca. Não à toa, né? O Nova Iguaçu aí se classificou para a próxima fase aí do campeonato carioca. Mas, sinceramente, o Nova Iguaçu contra o Vasco jogou muita bola, viu? Jogou de igual para igual, teve ótimas chances aí também para abrir o placar. Um time que tocou muito bem a bola. Eu até falei nos comentários aí do último vídeo que pra mim foi um dos melhores jogos aí do final de semana, né? Junto com o do Santos e outro jogo também no Nordeste, o Ferroviário. 3 jogos aí que foram muito bons. Um dos melhores jogos aí dos regionais foram esses 3 aí pra mim, na minha opinião. Bom, acredito que o Nova Iguaçu agora jogando em casa deve colocar uma pressão aí em cima do Vasco da Gama. Então pra essa partida aqui eu tô indo de Uhul Nova Iguaçu e empate. Jogo 7, Retrô Brasil contra Náutico. O que eu trago aqui são as últimas informações do Retrô, os últimos jogos. Último jogo aí, final de semana contra o Náutico. O Náutico ganhou em casa de 1-0 do Retrô. Depois o Retrô pegou o Flamengo de Arco Verde, ganhou de 4-0 fora de casa. E pela Copa do Brasil, o Retrô ganhou de 2-1 do Manauara. Já o Náutico, vitória, né, em cima do Retrô. Depois, pela Copa do Nordeste, perdeu do River de Piauí em casa por 1-0. E pelo Campeonato Pernambucano, 2-0 em cima do Afogados em casa. O que eu trago aqui em desempenho é que dos últimos 4 jogos, 3 o Retrô venceu e o Náutico também. De seus últimos 4 jogos, 3 conseguiu vitórias. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Retrô, 2 empates e 3 vitórias para o Náutico. Bem empatado, hein? Último jogo, como nós vimos, entre eles, né? 1-0 para o Náutico. Antes disso, em fevereiro de 2024, o Retrô venceu em casa por 1-0. Depois, só lá em janeiro de 2023, um empate entre eles em 1-1. Esse jogo aí, o Retrô jogou fora de casa e perdeu somente por 1-0. Agora vai estar jogando em casa. Tô achando que o Náutico vai tentar segurar esse placar aí, feito em casa. E pra mim, nessa opinião aqui, eu tô achando esse jogo que vai dar empate. Esse aqui é um jogo que, se você tiver condições, eu colocaria um triplo. Mas caso você não queira colocar um triplo, for de duplo, eu colocaria duplo no Retrô e empate. Mas aqui eu tô guardando meus duplos para outras partidas, então eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Atlético de Madrid e Barcelona. Os últimos jogos aí do Atlético de Madrid, perdeu do Cádiz de 2-0 fora de casa. Depois, pelo Campeonato Espanhol, ganhou em casa de 2-1 do Real Betis. Depois, pela Copa do Rei, perdeu de 3-0 para o Atlético de Bilbao. Nesse jogo aqui, os irmãos Williams arrebentaram lá no ataque. Já o Barcelona, seu último jogo venceu de 1-0 o Mallorca, também pelo Campeonato Espanhol 0-0 contra o Atlético de Bilbao fora de casa e dentro de casa 4-0 contra o Getafe. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. Barcelona é o terceiro colocado com 28 jogos,
tem 61 pontos, 18 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. O Atlético de Madrid é o quarto colocado também com 28 jogos, tem 55 pontos, 17 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Os últimos confrontos entre eles está assim: 3 vitórias para o Atlético de Madrid, 4 empates e 8 vitórias para o Barcelona. Os últimos confrontos, né, em dezembro de 2023, vitória do Barcelona em casa por 1-0. Depois, lá em março de 2023, outra vitória do Barcelona em casa por 1-0. E em janeiro de 2023, outra vitória do Barcelona, só que fora de casa por 1-0. Todos pelo Campeonato Espanhol. Barcelona, né, tá correndo atrás aí do Real Madrid, que abriu uma vantagem muito grande. E quando o Real Madrid fica em primeiro lugar e abre uma vantagem dessa daí, aí fica complicado segurar o Real Madrid, hein? Mas o Barcelona vai tentar, e fora de casa tem essa pedreira aí que é o Atlético de Madrid. Sempre é um jogo bem pegado. A torcida do Atlético de Madrid aí parece torcida sul-americana. Simeone também coloca muita pressão. E para essa partida aqui vou usar mais um dos meus duplos. A situação do Barcelona aí nos últimos jogos tá bem melhor que do Atlético de Madrid. Eu tô indo de empate e vitória do Barcelona. Dá pra ver que os últimos jogos foram vitórias magras, né, do Barcelona. Então, pelo menos nos últimos jogos, placares bem apertados. Jogo 9, Palmeiras e Ponte Preta. Os últimos jogos do Palmeiras, venceu em casa por 1-0 o Botafogo, depois um empate com o São Paulo, em 1-1 fora de casa, e venceu a Portuguesa fora de casa por 2-0. Já a Ponte Preta perdeu para o Santo André por 1-0, depois conseguiu um empate em 1-1 contra o Novo Horizontino em casa e ganhou do Corinthians na casa do Corinthians por 1-0. O que eu trago aqui em desempenho é algumas informações. Nos seus últimos 6 jogos, a Ponte Preta consegue fazer menos que 2 gols e meios por partida. Essa informação aqui é importante porque vai pegar justamente o Palmeiras, que tem uma das melhores defesas e não perdeu no campeonato. Já o Palmeiras, o que eu trago de informação aqui, que dos últimos 4 jogos venceu 3. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 8 vitórias para o Palmeiras, 3 empates e 4 vitórias para a Ponte Preta. O último jogo foi em 2022, Palmeiras 3-0, depois só lá em 2021, Palmeiras 3-0 fora de casa, e depois em 2020, 1-0 para o Palmeiras. Um tabuzinho aí de 4 anos que a Ponte não consegue vencer o Palmeiras. Bom, para essa partida aqui não tem muito o que dizer. Palmeiras fechou a fase de classificação aí sendo o melhor time do campeonato, sem nenhuma derrota. E por que, né, nós iríamos contra o Palmeiras agora, nessa fase de mata-mata, né? E justamente contra a Ponte Preta. Então eu tô indo seco aqui na vitória do Palmeiras. Se a Ponte empatar ou vencer, é uma zebra das grandes, né? Jogo 10, Bragantino e Inter de Limeira. Aqui os últimos jogos do Bragantino, com o time reserva, perdeu pro Guarani de 1-0. Tá focado aí na volta do jogo contra o Botafogo, né, para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Antes do Guarani foi justamente o jogo contra o Botafogo, perdeu de 2-1, precisa reverter esse placar aí para se classificar. E depois em casa, o Bragantino com o time reserva venceu o Santos por 1-0. Já a Inter de Limeira, seu último jogo foi agora no final de semana, um dos melhores jogos aí, como eu tinha dito um pouquinho anterior. Nesse jogo aí o Santos de virada venceu, né, por 3-2. A Inter de Limeira jogou muito bem esse jogo também. Depois em casa, a Inter de Limeira 2-0 em cima do Ituano. E fora de casa perdeu pro São Paulo por 3-0. Aqui em desempenho o que eu trago são algumas informações. O Bragantino, de 6 jogos em 5, ele faz menos que 2 gols e meio. É um time que faz poucos gols. Já a Inter de Limeira, nos seus últimos 5 jogos, teve 4 que não conseguiu vencer. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 2 vitórias para o Bragantino, nenhum empate até agora e 1 vitória para a Inter de Limeira. O último jogo deles foi só lá em 2022, 4-1 para o Bragantino. Depois em 2021, outra vitória do Bragantino fora de casa por 2-0. E a Inter de Limeira só venceu o Bragantino em 2020, 1-0. Bom, para essa partida aqui eu tô acreditando que o Bragantino vai vir com o time titular. Já vai ter jogado, né, contra o Botafogo agora no meio de semana, classificando ou não para a Libertadores. Eu acho que haverá espaço aí para colocar o time titular e recuperar, caso se classifique, né, para a Libertadores. Então, por esse motivo aqui, os números e o histórico tá um pouquinho melhor para o Bragantino e o jogo é na casa do Bragantino. Eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Esse aqui também é um jogo que a Inter de Limeira vem jogando muito bem e caso você queira colocar um duplo, eu também iria de empate, Bragantino e empate. Jogo 11, Santos e Portuguesa. Clássico aí paulista. Seu último jogo, o Santos venceu de virada a Inter de Limeira 3-2, perdeu pro Bragantino fora de casa por 1-0 e ganhou do São
Bernardo no Morumbi por 2-1. Já a Portuguesa perdeu de 2-0 para o Novo Horizontino, ganhou do Mirassol em casa por 1-0 e perdeu para o Palmeiras em casa por 2-0. O que eu trago aqui de desempenho para essas duas equipes: a Portuguesa, dos seus últimos 4 jogos, perdeu 3, e o Santos, dos seus últimos 4 jogos, em 3 ele tomou gol primeiro. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado aí com a Portuguesa, né? Porque agora é mata-mata. Já os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Santos, 1 empate e 3 vitórias para a Portuguesa. O último encontro deles foi em fevereiro do ano passado, 4-0 para o Santos. Depois, só lá em 2015, 3-1 para o Santos. Depois, em 2013, Portuguesa 3-0. Até desconsidera esses 2 últimos jogos. Bom, aqui também não tem muito o que dizer. Santos, né, a segunda melhor campanha aí do campeonato, vai estar jogando em casa. Parece que ainda não foi definido, né, se o jogo vai ser na Vila Belmiro, se vai ser no Morumbi, se vai ser na casa do Corinthians esse jogo. Mas, seja lá onde for, né, vai ser grande maioria torcida do Santos. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Santos. Também, se a Portuguesa vence, acredito que será uma grande zebra aí. Jogo 12, São Paulo e Novo Horizontino. Último jogo do São Paulo contra o Ituano, fora de casa venceu por 3-2 aí na Bacia das Almas, quase que não classifica. Jogando em casa, empatou com o Palmeiras em 1-1 e fora de casa venceu a Inter de Limeira por 3-0. Já o Novo Horizontino venceu a Portuguesa por 2-0 aí no seu último jogo. Fora de casa empatou em 1-1 contra a Ponte Preta e fora de casa, na casa do Água Santa, 1-0 para o Novo Horizontino. Aqui em desempenho que eu trago de informação: o São Paulo ele ganhou ou empatou seus últimos 5 jogos. Já o Novo Horizontino, de 4 jogos, 3 ele venceu. Time perigosíssimo aí o Novo Horizontino. Aqui o que eu trago de informações também é os últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o São Paulo, 3 empates e 1 vitória para o Novo Horizontino. O último encontro entre eles faz muito tempo, foi em 2021, 2-1 para o Novo Horizontino, depois lá em 2020 1-1 e em 2019 vitória do São Paulo em 3-0. Para essa partida aqui também vou usar mais um dos meus duplos. O São Paulo deu uma caída da metade do campeonato para cá e o Novo Horizontino vem jogando muito bem. O São Paulo vai estar jogando em casa, mas se for só por esse jogo do Ituano aí, não convenceu muito, quase que não consegue classificar. Sabemos que o São Paulo aí dentro do Morumbi é muito forte, é bem provável, né? Casa cheia, torcida apoiando, é outra atmosfera, mas como o São Paulo não tá convencendo muito, eu tô indo de São Paulo e empate nesse jogo aqui. Se você tem o costume de jogar mais triplos, essa aqui é outra partida que cabe um triplo tranquilo, viu? Jogo 13, Botafogo do Rio de Janeiro e Sampaio Corrêa. Último jogo do Botafogo foi uma vitória em cima do Sampaio Corrêa por 2-1, depois pela Libertadores 2-1 em cima do Bragantino em casa e depois vitória do Botafogo contra o Fluminense fora de casa 4-2 pelo Carioca. Já o Sampaio Corrêa, derrota, né, pro Botafogo, ganhou do Audax aí pelo Campeonato Carioca 4-0 e também pelo Campeonato Carioca perdeu pro Boa Vista de 3-2 fora de casa. Aqui no desempenho que eu trago de informação, Botafogo aí nos seus últimos 4 jogos aí tá com um ataque muito bom, mais de 2,5 gols por partida. Porém, o Sampaio Corrêa também, nos seus últimos 5 jogos, 4 teve média maior que 2,5 gols, hein? Nos últimos encontros aí entre eles, são muito poucos, né? 2 vitórias aí para o Botafogo, nenhum empate, nenhuma vitória do Sampaio Corrêa. Foi 2-1 para o Botafogo fora de casa em março de 2024, o último jogo, é claro. E depois, em janeiro de 2024, 2-0 para o Botafogo em casa. Fora de casa, o Botafogo conseguiu essa vitória, também aí nos últimos minutos. O Sampaio Corrêa tem muitos jogadores aí bem abusados, aqueles jogadores que a gente gosta de ver porque parte pra cima mesmo no X1. Falta isso aí no nosso futebol, gostei bastante aí de ver o Sampaio Corrêa jogando. Mas pra essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Como vai jogar contra o Bragantino agora no meio de semana, no próximo domingo já vai estar mais tranquilo. É bem provável que seja um time mesclado, mas não totalmente reserva. Então, se vier um time mais titular, acredito que consiga passar fácil aí do Sampaio Corrêa. E jogo 14, América Mineiro e Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro. No primeiro jogo aí o América perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0, fora de casa. Ganhou da Tombense por 1-0 e pela Copa do Brasil perdeu para o Maringá por 2-0. Já o Atlético Mineiro venceu, né, em casa 2-0 o América. Antes disso, 3-0 contra o Ipatinga em casa e 1-1 contra o América também. No desempenho aqui, o que eu trago,
O América, em 8 jogos, ele tem uma média menor que 2,5 nos gols. Em compensação, o Atlético Mineiro, nos seus últimos 7 jogos, em 6 também teve uma média menor que 2,5 em gols aí. Os últimos confrontos entre eles foi assim: 1 vitória para o América, 7 empates e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. Último jogo final de semana, 2-0 para o Atlético Mineiro. Antes disso, 24 de fevereiro desse ano, um empate em 1-1 e depois lá em outubro, outro empate em 1-1 na casa do América. O Atlético Mineiro vai vir leve, né? Conseguiu um placar bom aí para o segundo jogo. O América Mineiro provavelmente vai vir no desespero. Se esse gol do América Mineiro não sair rápido, a tendência é o Atlético Mineiro fazer mais gols e aí desandar de vez aí a classificação do América. O histórico aqui também tá dando muita vantagem para o Atlético Mineiro. E para essa partida aqui, eu tô indo de vitória seca do Atlético Mineiro. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate, porque como a gente pode ver aqui no histórico, são dois times que empatam bastante nos últimos tempos. Empate e vitória do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, as informações e os palpites foram esses. Se você gostou do canal, se você gostou das informações, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, curta, compartilhe. Se você tem informações privilegiadas aí, não guarde com você, deixa aí nos comentários. Ajuda bastante, fica muito legal aí essa resenha nos comentários. E como eu sempre digo, além de assistir o vídeo, fica de olho nos comentários aí que dá para pescar muitas informações boas, hein? O intuito do vídeo aqui é trazer informações. Valeu mesmo, a Loteca 1101 saiu, vamos para cima aí desses 14 pontos da 1102 da Loteca. Desejo boa sorte para todo mundo, boa semana aí a todos. No meio de semana tem mais um vídeo aí com mais informações. Valeu pessoal, fui!